Oi, pessoal, eu sou a Denise e essa é a Road Psi. E hoje eu vou falar sobre um tema com vocês que se chama Síndrome do Impostor. O que será isso? E eu queria explicar para vocês de um jeito bem simples, em termos não complicados, né, o que é chamada Síndrome do Impostor, que vem acontecendo muito assim ultimamente. Né? Então eu queria falar sobre esse assunto. Logo de início, é importante dizer para vocês que não é um transtorno, não é um diagnóstico, não significa que tem nada de errado com você, tá bom? A síndrome do impostor é um nome usado para descrever quando uma pessoa tem dificuldade de reconhecer as suas próprias conquistas, né? E é quando ela olha para o que fez, né? Que alcançou e pensa, nem é tudo isso, eu só consegui, foi sorte, né? Ou se olhar de perto vão ver que não mereço estar aqui onde estou. Tudo isso, vocês já devem ter escutado, inclusive até falado sobre si próprio, né? Esse tipo de pensamento, que é mais comum do que parece, ele acontece com estudantes, profissionais iniciantes, pessoas perfeccionistas e até com gente extremamente competente, mas não consegue acreditar na própria capacidade. E aí eu digo para vocês, por que isso aparece, né? A nossa mente, ela usa atalhos para tentar facilitar a vida da gente. Aquelas distorções cognitivas, lembra que eu falei para vocês, né? Só que às vezes esses atalhos distorcem a forma como a gente percebe as coisas, sabe? Então o que acontece? A pessoa minimiza o que faz, como se qualquer um pudesse fazer igual. E não é isso, né? Ela desqualifica elogios, achando que é só gentileza. Ela se compara com pessoas muito mais experientes, aí conclui, né, que não é tão boa. E disso nasce aquele medo escondido de ser descoberto. Percebe como isso tudo vem de interpretações? Né? Não é sobre a realidade, né? É sobre como a pessoa lê a realidade, como ela interpreta a realidade. A gente já falou tantas vezes aqui sobre isso, né? Como é que funciona o ciclo da síndrome do impostor, né? Geralmente funciona assim. Acontece algo bom, uma nota alta, um elogio, um trabalho que deu certo. Aí vem um pensamento automático. Eu não mereço. Deve ter sido tudo sorte. Esse pensamento provoca insegurança, ansiedade e faz a pessoa agir de duas formas, né? Ou ela tenta ser perfeita em tudo, ou ela começa a evitar responsabilidades por medo de falhar, né? E quanto mais isso se repete, mais a pessoa acredita que realmente não é capaz. Mas, de novo, isso não está falando da sua competência, tá? Está falando do seu tipo de pensamento apenas. E a psicologia entende que nossos sentimentos são influenciados pela maneira como interpretamos as situações, a TCC, né? Se eu interpreto minhas conquistas como sorte, vou sentir insegurança. Se eu interpreto meus erros como provas de incapacidade, vou sentir que eu sou uma fraude. Então,
Quando falamos de síndrome do impostor, a ideia central não é você não é capaz. A ideia é talvez você esteja lendo sua própria história de um jeito injusto com você, né? E como é que a gente pode perceber quando é que começa a mudança, né? Ela começa quando a pessoa passa a olhar para si com a mesma honestidade, sabe? Quando ela reconhece que aquilo que conquistou não caiu do céu, teve esforço, estudo, tentativas, escolhas, a realidade, né? Quando ela para de comparar com quem já, quando ela para de se comparar com quem já está anos na frente e começa a perceber o próprio caminho. Quando ela entende que todo mundo erra, que o erro não é sinal de fraqueza, é parte natural do desenvolvimento humano. E quando a pessoa começa a admitir, mesmo aos poucos, que não precisa ser perfeita para ser competente, muda tudo. Agora eu digo novamente, nada disso que estou falando aqui, né, substitui o acompanhamento de um psicólogo. Na compreensão, que já tira um peso enorme das suas costas e de muita gente, né? E o que eu posso falar mais? Quando é importante buscar ajuda? Quando esses pensamentos começarem a paralisar você, a atrapalhar estudo, trabalho, autoestima ou relações, é um bom momento para você conversar com um profissional, um psicólogo. Eu sempre enfatizo isso aqui, porque eu sou apenas uma estudante, né? E como estudante de psicologia, eu sempre afirmo, tá? Eu estou explicando apenas o fenômeno, dando orientações e acompanhando apenas, né? E quem é formado é habilitado para isso, né? Eu estou apenas esclarecendo as possibilidades. E se essa explicação fez sentido para você, compartilhe com alguém que sempre duvida de si mesmo, né? Talvez seja uma boa mensagem para essa pessoa que ela precisa ouvir hoje, né? E começar a refletir sobre isso. E com mais essa reflexão sobre a síndrome do impostor, eu vou ficando por aqui. E um beijo grande para vocês. E se observem, hein? E tô esperando as curtidas no canal, as perguntas, tá bom? Beijo grande.